Olá, galera. Tudo bem? Boa noite. Vamos mais um Papo de Mãe? Vamos lá hoje, né? Quinta-feira, dia do meu pai Ogum, Ogunhê. Vamos aí hoje para mais uma live, né? Pra gente conversar um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais dessas mulheres, né? Essas mães que perderam seus filhos, têm seus filhos encarcerados, ou só ser mãe. Vamos entender um pouco esse horizonte, né? Esse mundo de mãe, né? Que é tão apaixonante, mas também tão estressante, tão preocupante. Enfim, tem diversos adjetivos, sentimentos vários, né? A todo momento a gente vive numa bipolaridade, vive pisando em ovos. Ser mãe é ter muito amor, mas também é ter muita responsabilidade, né? Que a gente tem que aprender, e a gente está aprendendo devagarinho quando a gente se junta, é tirar um pouco dessa culpa, né? Que a gente acha que sempre tem. A gente pare e o filho fica enorme, e a gente ainda acha que tem que cuidar, tem que botar no colo, enfim. Parece que a gente não vai se livrar nunca, né? Não vai se livrar, mas eu digo de certas responsabilidades, né? Principalmente da culpa. Então hoje a gente vai falar com a Alessandra Félix, Alessandra do Ceará, uma mulher maravilhosa, uma amiga, uma parceira. A gente vai conversar um pouquinho com ela, porque na primeira, né, a gente conversou com a maravilhosa Ana Paula de Manguinhos, né, que foi assim um show. O dia 14 de março, para ela foi muito importante ter participado dessa live, porque também era tempo, né, que o filho dela tinha sido assassinado, então foi bem importante para ela estar com a gente nesse dia. Então vamos chamar a Ana Paula para estar participando com a gente aí. Papo de Mãe, gente. Acompanhe. Bora, Lê. Vamos chegando aí. Ela chegou, galera. Essa negra, meio indígena, linda, potência, mulher guerreira, Alessandra. Diretamente do Ceará, galera, para vocês. Né? A Alessandra é abolicionista penal, representa o movimento Vozes de Mães, está na frente do encarceramento estadual do Ceará, também pertence à Rede de Mulheres Negras no Ceará. Minha parceira, amiga, companheira na luta da implementação das medidas socioeducativas, eu no Rio e ela no Ceará. Enfim, e nós estamos juntas, né, no Movimento Nacional de Familiares Vítimas desse Estado brasileiro, genocida, racista. Então, a gente hoje vai falar um pouco para vocês desse ser mãe com essa representatividade política em todas essas esferas, sem perder o afeto, sem perder o carinho. E aí, Alê? Tudo bem, meu amor? Chega mais. Boa noite, amiga. Boa noite a quem está chegando. Hoje aqui no Ceará está chovendo.
Você tá ouvindo bem? Tô sim. Acho que a galera também. Gente, se não tiver, bota aí, tá? O povo tá chegando aí devagarinho, mas estão chegando. Tá, então, eu recebi esse convite afetuoso da gente bater esse papo, né? Porque debater o câncer, debater esse enfrentamento que a gente assume para além das nossas maternidades é algo muito adoecedor, mas que é de suma importância porque a gente está falando dos nossos filhos, a gente está falando da juventude preta, periférica, né? É esse nosso lugar de fala. E vamos bater esse papo aqui, vamos lá. Vamos lá. Enfim, eu quero que você fale um pouco, Ali, do que é essa representatividade, entendeu? Enquanto mulher negra, mãe, com filho dentro desse sistema, né? Seu filho passou pelas medidas socioeducativas, tristemente hoje está no sistema penal. E com toda essa articulação política que você faz e você é. Quer dizer, você é 1000 coisas num corpo só. Então, falar um pouco para a gente. Mas antes que você comece a falar, eu também quero parabenizar, porque a gente às vezes acha, né, e esse papo de mãe, hoje nós estamos indo para a 2ª edição, a gente sabe que ser mãe não é só parir. O ser mãe é cuidar. Então, a gente também está aqui para elogiar as mulheres que adotam, as mulheres que criam afeto por outras pessoas sem nunca ter parido. Eu vou pegar aqui um fone, que as pessoas estão falando que tá ruim. Tá bom. Então, a gente tem que parabenizar, né? As mulheres trans também, né? Quando cuidam. Aqui no Rio tem uma casa chamada Casa NEM, né? Que tem uma mulher trans à frente e que cuida maravilhosamente bem de outras mulheres dessa população LGBT quando vai procurá-la necessitando de ajuda. Também não deixa de ser uma forma de ser mãe. Então, a gente tem várias formas de ser mãe. Ser mãe não é só parir. O papo de mãe quer deixar isso muito claro, tá bom? Que na nossa live, na nossa conversa, vem todas essas pessoas que a gente entende que é mãe. Então, Ale, fala um pouco para nós do que é ser tudo isso e ser mãe. Pois é, assim, eu costumo dizer, acho que é bom as pessoas dar um ok se estão ouvindo melhor com o fone. Acho que agora tá mesmo. Para ouvir, tá melhor? Acho que agora tá. Eu também estou ouvindo bem melhor agora. Tá ouvindo melhor? Não, então, eu costumo dizer às vezes que a partir desse encontro com outras mães, porque essa história não é só da Alê, não é só da Mônica Cunha, né? A gente acaba que sendo muitas Mônicas e muitas Alessandras, tanto no Ceará como aí no Rio. E eu costumo dizer que nós temos uma maternidade que não é nada convencional. Quando os nossos filhos, né, por falta de muita coisa que não nos chega na periferia, adentram a esses espaços e é uma concepção errônea de achar que o menino quer ser bandido. Acho que as pessoas primeiro precisam saber o que leva os caminhos desse menino, né? Quais foram, o que comprimiu nas opiniões, porque é que nem aquela história do rio, quando a água vai passando, ninguém nunca entende como que as margens comprimem aquele rio. E que violência é essa, né? Assim é os meninos. Aí quando você pergunta como é ser mãe nesse contexto, eu tenho pouca memória do que eu vivi enquanto maternidade com meu filho. Eu conheci o sistema socioeducativo no ano de 2013 para 2014. Na verdade, esses caminhos, né, não queria ter conhecido, mas infelizmente foi como eu me debati, eu me encontrei com o Estado da pior maneira.
E aí a gente não é essa mãe convencional que sonha com os meninos entrando na faculdade, pensando em que eles vão ser. Nós somos mães hoje, nesse contexto, né? Mesmo de 2015 até hoje, 2020, que a gente quer que nossos filhos estejam vivos e fora das grades. Porque o que tem hoje para essa juventude é isso. E isso independe muito do contexto, né? Se depende muito, ou isso independe da geografia que nos separa. Então, ser mãe é isso. Hoje eu me encontro com um filho dentro do sistema prisional, mas desde a sua socioeducação ao sistema, eu tento manter meu afeto por ele, porque a gente sabe que a única perspectiva de humanidade que eles têm, de um olhar comprometido, de olhar de afeto, somos nós, a família. E aí, Mônica, é muito isso. Para além de ser essa mãe do enfrentamento, eu também sou essa mãe que eu ainda acredito nele, ainda não, eu sempre acreditei. E eu sempre vou lutar que ele seja, porque a gente não pare filho para estar dentro do sistema e muito menos para morrer. Né, Mônica? A gente deseja que os nossos filhos tenham um futuro, que eles sonhem, que eles tenham acesso à educação, que eles tenham acesso à cultura, que eles se formem, que eles trabalhem, que eles tenham outros caminhos. Mas a gente precisa entender quais são as alternativas e oportunidades que o Estado ou a sociedade como um todo oferece para eles. É isso, Ale. Eu acho que você foi belíssima na sua resposta, né? Eu digo que a gente, quando pare, né, a gente cria, né? Quando está aquela barriga no nosso corpo, a gente acalenta aquela barriga e vai criando diversas expectativas. Quando somos atravessadas, né, por essa violência, né, aí a gente tem que mudar totalmente as nossas expectativas, os nossos quereres, os nossos sonhos. E a gente só parece, né, um disco de uma linha só, que a gente só fica pedindo a vida, a gente só briga pela vida, a gente só luta, né, por ele estar em qualquer lugar, mas que esteja vivo. Mas o que a gente está falando, que a gente também merece, mesmo depois que eles passem por qualquer um desses lugares, merecemos novamente ter expectativas, ter sonhos. Porque não é porque passou nesses lugares que tem que ser eliminado, tem que deixar de existir. Pelo contrário, eles passaram porque nós sabemos o quanto esse país, para nós, nos negou políticas públicas. O quanto o racismo atravessou as nossas vidas desde sempre, Alessandra. Então, assim, eu queria também que você colocasse um pouco, porque, para mim, a descoberta do entendimento do racismo me veio um pouco tarde, né? Eu sou uma mulher com 55 anos, né, que vou completar agora em setembro. Esse entendimento do racismo e de ser uma mulher negra me veio aos 30 e pouco, quando eu estava aí nessa luta com o meu filho Rafael. E aí pude abrir todo o meu horizonte, todo o meu entendimento de entender por que eu estava naquela situação. E hoje, essa articulação que nós vivemos, tanto eu quanto você, como outras, né, nacional e muitas das vezes internacionalmente, fez com que nós percebêssemos o tamanho desse racismo em cima de nós. Então, quando foi a sua descoberta? E quando você percebe que essa luta nossa, o culpado é muito maior, não é só o diretor da unidade, ou não é só o governador do estado? Para mim também, Mônica, eu descobri que era uma mulher negra na faculdade. Até lá, na minha educação primária, sabe? Passei pela educação fundamental, a gente não debatia racismo, mesmo eu sofrendo todo tipo de racismo desde a minha infância, e a gente sofre muito, a gente que tem a pele retinta, né? E aí foi na faculdade, quando eu comecei a
ter as minhas leituras mais voltadas para coisas que eu estava começando a acreditar. Por exemplo, eu comecei a ler Paulo Freire, e aí eu vim entender essa pedagogia que abarca todo mundo, essa pedagogia coletiva, essa pedagogia que olhava para o trabalhador, para o pedreiro, né? Aí eu começando a fazer essas leituras, eu fui me percebendo em um outro lugar. Aí foi quando eu me percebi dentro dos muros dos centros socioeducativos, e essas filas de mães e meninos que a gente visita tem cor, né? Acho que é importante dizer isso. Sim. E foi quando eu me descobri, que eu me percebi, caramba, me negaram tanto tempo da minha história. E foi nesse momento, foi na faculdade, foi em 2012 que eu descobri, a gente está em 2020, foi em 2012 que esse leque de representação, de identidade, né? Só que isso aflorou muito quando eu me aproximo da rede de mulheres negras aqui de Ceará. Quando eu começo a ver o movimento das pretas, né? E aí eu já estava engajada em alguns outros movimentos, mas nunca com tanta representatividade. Com tanta força, né? E eu admirava muito a Negra, que é um movimento também de mulheres negras aqui em Ceará. Maravilha. E aí eu recebi um convite maravilhoso delas para contribuir, ser colaboradora e contribuir em umas oficinas dentro do IPF. Já estava no sistema, com um filho no sistema. E aí, quando eu começo a sentar com a Negra para a gente pensar as oficinas e a gente debater identidade e por que a gente estava fazendo aquilo, caramba, que pena, assim, que tanto tempo eu fui silenciada, né, Simone? Que a gente que tanto tempo me negaram essa minha oportunidade de lutar pelos meus e de ter essa bandeira de representatividade e esse lugar de fala. E aí a Negra me possibilita isso, logo eu me somo com as meninas da rede, porque uma das pretas da Negra compõe a rede de mulheres negras, e foi um pulo. Aí, minha filha, quando a coisa fica preta, a coisa fica muito boa. Fica preta, que maravilha! E aí foi isso. Mas isso é enquanto fortalecimento, né? Fortalecimento preto. E aí, quando, infelizmente, eu adentro ao sistema, que a gente é aprisionada junto com os nossos filhos, eu estou presa desde o ano passado, porque o aprisionamento deles nos aprisiona. Eu também fui ver o quanto que dentro das filas, as canelinhas eram pretas, as sacolinhas são de mães pretas, os homens que estão aprisionados quando a gente adentra são pretos. E aí eu precisava, né, continuar com esse lugar de fala, porque a gente precisa falar por eles. Claro, é isso. Exatamente. Belíssima trajetória. Está aqui o Márcio Anastácio falando. E é real. São essas as mulheres que eu ando, viu, gente? Isso é para vocês verem. Quando vocês falam, sua mãe de bandido. Isso aí é para poder nos diminuir. Tipo, a gente é qualquer coisa. Não, é com categorias de mulheres como a Alessandra, como a Ana Paula e como outras que a gente se junta, entendeu? E assim, Ali, a gente tem hoje, né, como eu já falei antes, esse movimento nacional e internacionalmente, né, de familiares de vítima. No que me dá um orgulho, no sentido que, não de estar, porque eu queria pertencer a esse movimento. Não, eu digo sempre que todas nós queríamos estar dentro de um movimento, dentro de um grupo do WhatsApp, de fato, para estar falando de festa, para nós estarmos nos animando para qualquer coisa maravilhosa, e não estar dentro de um movimento que ele, muitas das vezes, é muito triste, é muito doloroso para todas nós. Mas estamos dentro dele. E aí, hoje, ver esse movimento se juntando todas as mães, em sua maioria negra, de todo o país, mas não só com a dor da perca do filho. Isso eu acho um ganho muito grande, Alessandra, que nós, né? E aí eu fico muito feliz no sentido de ter feito parte desde esse início, da gente estar falando de uma violência, de um racismo que não acomete só para quem perde o filho. Você está aí falando da sua trajetória. Ele vem, muitas das vezes, lá da creche, lá de quando está grávida,
Então, quando a gente consegue juntar todas essas mães e elas conseguem entender que tudo isso tem um nome, tem um mando, tem de fato uma violação de uma reparação que não temos, que não tivemos, enquanto politicamente a gente se torna muito mais forte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aqui no Rio a gente já faz isso, né? O Rio, tristemente, adora liderar, né? Isso também ele liderou, iniciando com as Mães de Acari, que vão aí quase 30 anos, né? Que foi o primeiro movimento de mães, né? As Mães de Acari. E aí, enfim, abriu esse leque, né, de conscientização e para outros estados estarem fazendo o mesmo. Ainda não temos, obviamente, todos os estados com seus movimentos, mas a gente está lutando para isso. E aí eu queria que você falasse um pouco desse movimento nacional, internacionalmente, né, desse entendimento da gente ter outras mães dentro dele, né, não que perderam filhos, e sim a gente fazer com que elas entendam que a gente não quer que elas percam. A gente não quer que elas se entendam quanto uma mulher negra, da forma que... Você até foi de uma forma bacana, que foi dentro de uma universidade, de um lugar que você foi procurar, né, cada vez melhor se instruir. Eu não fui assim. Né? Quando você fala de negra, eu fui dentro de crioula, enfim, mas não no momento assim, sim, no tranco. Mas a gente luta para outras, né? Irem sem precisar ser no tranco igual a gente. Então comenta um pouco disso aí pra gente, por favor, meu amor. Tá. Não, assim, muitas vezes a sociedade ou as pessoas, eu não acredito que seja por ignorância, olham para a gente como se a gente carregasse as escolhas erradas dos nossos filhos, né? Nos marginalizam também. Só que, e o debate do cárcere, o debate do internamento, da internação, e o debate do aprisionamento das pessoas é o que as pessoas não querem debater. E aí, então, a gente, a partir dessa organização de mulheres negras daqui do Ceará, aqui existe um movimento também muito forte do feminismo, mas nós, como o matriarcado também daqui do Ceará é bem forte. Isso eu posso dizer porque a gente reúne, a gente senta, a gente debate, a gente enfrenta. E aí nós sabíamos que existia esse encontro nacional de mães e familiares vítimas do terrorismo do Estado, né? Ele já estava acontecendo em sua terceira edição, quando nós fomos convidadas, as vozes de mães e familiares do sistema socioeducativo, porque nós começamos na socioeducação, nos enfrentamentos, e, infelizmente, eu sempre falo que nunca foi prioridade do Estado ressocializar os meninos, e a gente tinha uma bandeira que era de garantia de direitos. Infelizmente, quando os meninos foram saindo, eles começaram a ser assassinados, e a gente passou a ter uma bandeira de memória e justiça, né? Porque a gente queria a resposta para quem matou os meninos, por que os meninos não conseguiram driblar essa curva da estatística. E aí nos veio o convite de encontrar nacionalmente. Nós fomos para o terceiro encontro na Bahia. E aí, quando a gente chega lá, foi um momento muito forte para a gente, de grande impacto, porque nós, as mães de meninos internados, estávamos encontrando mães de vítimas fatais, né? E para a gente foi um choque, porque, poxa, né, elas estavam ali na luta da bandeira da memória e da justiça, e nós ainda estávamos com um ponto à frente, porque eles estavam nas medidas de internação. E aí, para a gente, foi muito doído, não foi fácil. Eu estive lá na Bahia com você e a gente... Mônica, como é que a gente faz? Para você também não estava sendo fácil. Mas, enfim, passamos por Bahia, voltamos mais fortalecidas com o desejo de realmente continuar o enfrentamento, porque a gente queria políticas públicas reais e a gente não queria ter essa bandeira e nem estar nos encontros levando a bandeira dos nossos filhos ou a camisa, né, com o rosto dos nossos filhos, com muito respeito às que fazem isso,
Mas, assim, a gente queria outra resposta do Estado. E aí a gente volta e vem para cá, passa por mais enfrentamentos. Infelizmente, dessa bandeira da Memória e Justiça, os meninos passaram a migrar para o sistema prisional, que foi um outro impacto para essa organização de mães aqui, onde a gente hoje se encontra juntas e solidificadas nessa voz. E aí veio o quarto encontro, que foi em Goiânia, né? Que infelizmente foi um contexto muito perverso, porque a gente foi dar uma força para as mães que perderam 12 filhos queimados dentro de um dos centros socioeducativos de Goiânia. E aí, para a gente, isso também foi de muito impacto, né? E aí é importante também falar que, assim, encontrar com essas mulheres, Ruth Fiuza, que entrou da Bahia, que é uma preta, meu Deus, Maravilha. sentar perto de Ruth e conversar, ou então ouvir Ruth falando, é muito fortalecedor. É verdade. Ela fala de Davi presente, né? Aqui Rafael Cunha presente, todos os meninos presentes. Mas, assim, ouvir elas falarem e a força que vocês trazem dos meninos que já tiveram suas trajetórias interrompidas, nos dá força para dizer que a gente quer que os nossos estejam vivos, né? Quer que os nossos consigam. Então, para nós, assim, se encontrar, mesmo que sejam com mães que trazem a memória de seus filhos, é de suma importância, Mônica, porque nos dá um up, nos dá fortalecimento, nos diz que é isso, o caminhar é esse, é estar junta nacionalmente, né? E aí a gente veio de Goiânia com essa grande missão, né? Porque há o sorteio dos estados, a avaliação de qual é o estado que está precisando desse fortalecimento, desse apoio, e aí a gente voltou, nós, enquanto Comissão do Ceará, com essa missão de sediar o 5º Encontro Nacional, né? Que aí é muito da sua pergunta e qual que é a importância disso. A gente está trabalhando nessa missão, estamos na construção dele, infelizmente não acontecerá agora em maio, devido a esse contexto na crise da saúde, que a gente pode também falar um pouquinho aqui de como que está, né, Mônica, o sistema socioeducativo e prisional nesse contexto de isolamento, que são pessoas isoladas e que é um segundo isolamento para eles, que é o afastamento da família. Mas voltando para a sua pergunta central, é isso. Para nós estar articulados nacionalmente, dialogando nacionalmente, só nos dá a certeza de que a gente está fazendo algo certo e que trazer o debate do internamento dos meninos e do encarceramento de homens e mulheres é algo que é vital, porque perpassa por nós, mulheres trabalhadoras da periferia, e somos nós que movimentamos as engrenagens, tanto da economia, como do sistema judiciário, como todas as engrenagens do nosso Estado. E aí é isso, Mônica, é dizer que a nossa voz é regional, mas que quando ela se torna nacional, a potência disso pode alcançar mais esferas. Maravilha, maravilha. Gente, assim a troca fica fácil, né, galera? Olha, o que as pessoas estão falando aqui não está no gibi, galera. Dizendo que está sendo um aprendizado enorme, uma aula maravilhosa. Mas esse é o objetivo, né? A gente não está na internet, não está fazendo live e também não está disputando esse espaço que está, principalmente agora, né? Com a pandemia, isolamento social, né? Apenas para estar nos mostrando, né? Nós não somos nenhuma, eu falei até antes, numa outra fala, influenciadoras digitais, né? Não estamos aqui para falar de unha, de cabelo. Tudo bem que também falamos entre nós quando a gente está reunida, né? Mas não é esse o objetivo, né, da gente estar trazendo. E sim, de fato, está mostrando quem somos nós, o que fazemos, o que estamos construindo, né, para esse país, para esse lugar, o que queremos deixar, porque sabemos que nós, que estamos na luta agora, talvez não vamos ver o amanhã, o que a gente está plantando hoje. Mas a gente acredita que outras pessoas vão estar colhendo isso, né? Isso é o significado quando nós falamos de parir um outro país. Quando nós falamos dessa frase, é exatamente isso. É estar deixando para o próximo o que a gente está plantando hoje. Mas assim, Ale, o Ceará também, né?
tá no terceiro lugar dos números da ida do Covid-19, né? Enfim, São Paulo primeiro, segundo Rio, terceiro Ceará. Então, assim, como é que está isso? Porque é óbvio, os jornais, como eu falei, os jornais mostram os números, né? Que eu estou aqui falando que o Ceará é o terceiro lugar. Mas a gente quer saber, de fato, como isso está se dando, porque isso o jornalista não está colocando para ninguém. Então, só vocês que estão aí, como eu que estou aqui, é que sabemos, de fato, o que está acontecendo. Como é que está essa testagem aí? Está sendo melhor do que aqui no Rio? Porque aqui no Rio não tem para geral. Isso não existe. A gente tem certeza aqui no Rio que o número é mais do que eles estão anunciando, por conta de não estar fazendo as testagens. Mas, por outro lado, ali, a gente está vendo aqui no Rio, nas favelas do Rio de Janeiro, um movimento muito lindo. Não é que nunca existiu, né? Sempre existiu. Nós sabemos disso. Mas hoje esse movimento ele está, de fato, entrando para os anais no sentido jornalístico da coisa, entendeu? Sendo visto, sendo mostrado, sendo falado, né? E eles estão entrando lá no becos e vielas. Então, assim, estão fazendo, né, o papel que o lindo Estado deveria fazer desde sempre, mas também está deixando aí, em aberto o que o Estado nunca fez. E aí, como é que está no Ceará? Conta um pouco para nós aí, faz um geralzão aí dessa situação aí para nós. Bom, aqui a gente teve as determinações do governador, né? Ele decretou o isolamento, a quarentena. E quanto à testagem, Mônica, eu não vou saber falar com exatidão como que tá, mas a gente sabe que o secretário de saúde, ele lançou uma nota se dizendo muito preocupado e, inclusive, ele fez até uma comparação de como esse pico seria muito difícil para a gente aqui no Ceará em maio, né? Que seria 250 mortes, se eu não me engano, e por dia, assim ele falou na nota dele, né? A testagem não está para todos, eu não sei como que está a entrega dessa testagem, porque assim, saem de instante em instante saem mensagens que a gente nunca tem a real certeza de que aquela mensagem realmente é uma mensagem 100% certa, devido a muita fake news, né? E aí eu optei, Mônica, por uma estratégia de que, assim, a gente que tem filho no sistema penal, a gente que tem filho privado de sua liberdade, isso nos causou alguns adoecimentos, que é a insônia, porque, por exemplo, eu sei que eu estou em casa, os meus familiares, minha irmã está aí no Rio, está bem, assim, bem na medida do possível. Eu tenho uma mãe do coração que mora no interior, que é do grupo de risco. Dessas pessoas eu sei, mas o meu filho que se encontra privado de liberdade, eu não sei como está a situação dele, né? E aí não é só o meu lugar de fala, é o lugar de muitas mães, do grupo que a gente acolhe, dos diálogos que a gente tem com as pessoas. Aí quando você pede para mim dar esse geralzão de como que tá isso, a gente está com muito medo. Nós éramos o quarto lugar, acho que no início éramos o quinto estado, depois passamos para o quarto, hoje somos o terceiro. E eu tenho muito medo dessa galgância de estado, entendeu? Porque a gente aqui nas informações locais que saem no diário, tem alguns bairros que não estão cumprindo o isolamento, mas aí a gente, quando vai por trás dessas pessoas que não estão cumprindo o isolamento, a gente vai entender que é trabalhador que precisa e não há uma renda, são pessoas que não conseguiram acesso a esse auxílio emergencial, né? São pessoas que dependem da renda do seu trabalho, né? E aí, enfim, são várias questões. E aí, voltada muito das estratégias que eu adotei, Mônica, eu me desliguei muito do noticiário, eu optei dar atenção aos grupos ao qual a gente acolhe, tem esse diálogo diário, né?
Então, assim, eu não acompanho muito as notícias, eu acompanho as notícias do sistema socioeducacional e do sistema prisional, porque é para mim dar, e da saúde a gente às vezes vai pedir um feedback de alguém que acompanha mais de perto. Mas é só para te dar esse repasse da testagem, que eu não tenho exatidão de como ele está. Em relação ao socioeducativo, para a gente foi muito ruim, porque as determinações também impediram de que as mães adentrassem aos espaços. Qual foi as medidas que eles tomaram? Uma ligação para as famílias. Mas, assim, uma ligação de lá para nós é algo que a gente fica pensando, o que vai dizer é manipulado, é real, que a gente vai ouvir? Isso é uma das coisas. Ficamos muito apreensivas porque desde que se começa esse Covid, teve 2 mortes aqui dentro do sistema socioeducativo, né? Dentro de 2 centros aqui. Relataram que foi violência entre os próprios meninos, mas ninguém tem certeza se realmente é isso, ninguém tem certeza se esses meninos estão sendo assistidos realmente como devem estar, porque a gente sabe que o acompanhamento é algo que é muito maquiado, né? E aí, quando eu vou para o sistema prisional, também é algo que tem nos angustiado muito, porque a gente entende que a gente tem que driblar esse achatamento aí dessa curva, né? A gente não pode visitá-los porque a gente pode transmitir isso para eles, mas que isso tem sido também muito, muito angustiante para a gente, porque a gente não tem notícias. A gente teve, a SAP disponibilizou um canal de comunicação de cartas, a gente está mandando e está aguardando as respostas. Algumas mães sinalizaram que receberam a resposta, mas a gente também não sabe se essa resposta é manipulada. Então, assim, está bem difícil. Não sabemos, não sai um boletim epidemiológico, né? Nem dos centros e nem do sistema para a gente que acompanha essas notícias mais de perto. E aí, Mônica, é isso. Eu fico muito insegura de te dar essa informação correta, mas fazendo um resumão de como está desde o território da socioeducação e do sistema prisional, os perrengues que nós e as angústias, falta de notícias são essas. Tristemente, eu queria tanto dizer para você que aqui não está assim, queria tanto dizer para você que essa determinação, né, é por carta, mas principalmente por telefonemas, né, dos meninos para as famílias, tivesse diferente, tivesse funcionando, né, porque a gente quer ouvir, pelo menos um Estado, né, está cumprindo isso, está cumprindo a determinação, está cumprindo a lei, né? Não. Porque eles pegaram essa determinação como benéfico e não direito, né? E isso é sempre que o sistema faz. É o Degase aqui, é o sistema do Ceará, e tristemente a gente anda viajando, como você fez esse panorama aí nacional, a gente tem visto que é em todos os lugares. Então, eles não tratam direito como direito, sim como favor, né? E isso é muito triste, porque quando eles tratam dessa forma, o significado disso eles continuam nos enxergando como mucamos, né? Que a gente só precisa de algumas migalhas. A gente não necessita, de fato, de um direito pleno. A gente não necessita, de fato, alcançar e nos colocar nos lugares como pertencentes. E sim, sempre no favor, sempre por favor, de cabeça baixa. Então, isso é muito ruim. Aqui no Rio, obviamente, não está diferente. Está sendo uma luta terrível, a gente está travando uma batalha, né, danada, porque a gente sabe, né, eu e você principalmente, o quanto isso nos afeta diretamente, né? Você ainda está com o menino lá. Eu hoje não tenho mais. O meu está debaixo da terra. Mas sábado aqui houve uma rebelião numa das unidades chamada Dom Bosco. Olha, Alessandra, quando eu vi aqueles meninos no telhado, eu entrei em desespero. Porque é isso, eu não me coloco, eu não sei enxergar como elas. Eu vejo como eu. Eu vejo como é comigo também. Isso me pertence. Sabe? Eu tenho, a todo momento da minha vida, eu estou sempre
tendo que estar falando, me metendo, me colocando nesse lugar, porque é da onde eu venho, né? Enfim, mas você começou a falar de uma situação e não aprofundou, e agora eu também iniciei um pouco, a gente vai tentar aqui, a gente ainda tem um tempinho, dar uma aprofundada rápida nesse adoecimento. O que é esse adoecimento, Ali, de fato, que você percebe, né? Porque eu posso falar do lugar de já ter tido um filho dentro de unidade de medida socioeducativa, mas hoje não ter mais ele em lugar nenhum. Então a dor é eterna, né? As sequelas dessa dor, desse rompimento, né, me custa muitas das vezes a levantar da minha cama. Mas você não viveu isso e tem muitas que não viveu. E é desse lado que você está. Então, como é que é esse adoecimento, né, dentro desse corpo, mesmo sabendo que domingo, tudo bem que a gente está em pandemia, não estou falando domingo agora, mas enfim, domingo você tem aonde vê-lo. Como é que é isso? Conta um pouquinho para nós. Então, a gente começou falando do lugar de mãe, né? E eu sempre disse que nós não somos mães convencionais, nós somos mães do enfrentamento institucional. Os nossos afetos são dados dentro. Existe uma frase, uma foto do Rafael Braga, que ele está no muro e tem uma frase assim: todo mundo só olha da esquerda para a direita enquanto o Estado nos esmaga de cima para baixo, né? E a gente, por exemplo, eu hoje visitando o sistema prisional, quando a gente entra, que a gente senta no chão, fica 5 agentes com as armas deles de cano longo apontadas para a gente. E é muito real isso, que a gente olha para cima, o Estado está lá, nos esmagando. E aí, e nunca é fácil para uma mãe ter um filho dentro de um centro socioeducativo. Coração de mãe é grande, mas não cabe dentro de centro socioeducativo. Coração de mãe é grande, mas não cabe dentro de presídio, né? E isso nos traz esse adoecimento, que é, por exemplo, quando nós nos encontramos uma vez mensal para debater as problemáticas do sistema socioeducativo, e hoje a gente traz muita também as problemáticas perversas do prisional. E aí a gente vai vendo com o tempo como é que as mães vão ficando. Por exemplo, eu hoje, com a pandemia, eu já tinha taquicardia, né? A gente tem isso do sistema nervoso fica mais abalado. E aí, com a falta de notícias, todas nós estamos com insônia. Com a falta de notícias da pandemia, todas nós estamos com falta de apetite, porque a gente não sabe. Ora, se somos nós que levamos os insumos de higiene, se somos nós que levamos o chinelo, a cueca, a roupa, a água, item básico que eles bebem, somos nós, não é o Estado que dá. Como é que o Estado está? Como é que eles estão lá sem a gente estar dentro dos espaços institucionais? Então isso nos adoece, Mônica. Eu não consigo dormir sabendo que o Israel está gripado, ou que os filhos da gente estejam lá, que alguém chegue contaminado e contamine eles. Por exemplo, as notícias locais daqui já falaram que tem agentes doentes, né? A notícia local, inclusive, apontou a gente saindo dentro de agentes penitenciários, a polícia penal daqui adoeceu. E como é que está a população carcerária? Então, quando você pergunta, e isso é as doenças que a gente consegue ir para o enfrentamento levando elas, só que tem umas que paralisam as mães. A gente tem histórico de mães com depressão real, Mônica. Mães com histórico de suicídio. Por quê? São mães, geralmente, em sua maioria, mães solos, mães que não têm ajuda de um companheiro ou do pai dos meninos que ajude elas nesse corre da vida, que não é fácil. Mãe nenhuma tem manual de instrução quando um filho cai dentro do sistema. Ao contrário, elas perdem muitas vezes os companheiros, se tem algum companheiro, muitas vezes o pai vai embora, às vezes a família não entende aquele contexto e desampara, né?
E aí, isso vai nos adoecendo quando você fala disso. É isso. Muitas vezes, quando a gente se encontra, ou no próprio grupo, a gente tenta dar aquela palavra de apoio. As mães que perderam os filhos dentro do... Por exemplo, recentemente entrou uma mãe que perdeu o filho agora. O filho dela morreu dia 23 de março. 23? 20 de março, não sei, está fazendo um mês. O filho dela estava em internação dentro de um dos centros aqui de Fortaleza. E aí o menino, de repente, chegou a notícia para essa mãe que o menino morreu. A mãe está desassistida. Se não fosse o SEDECA que tivesse entrado em contato com essa mãe, que o SEDECA é um Centro de Defesa da Criança e do Adolescente aqui de Ceará, aí nos encaminhou essa mãe para o grupo, porque o nosso grupo, o pressuposto do grupo é informar, trocar experiências a partir das nossas experiências e fortalecer. Porque não é essa política. Não há uma política pública de fortalecimento para as famílias vítimas das violências e violações do Estado, mano. É isso. Que é isso que a gente luta. Então, essa mãe chegou no grupo desassistida, sem nenhuma orientação, sem saber o que fazer com a dor. É uma dor que a gente não consegue dizer, assim, porque é como você disse, sendo que a gente também trabalha muito na perspectiva de dizer que a gente não quantifica dor, nem tem dor maior, nem tem dor menor. Dor é dor. Bom. Né? Por mais que eu tenha um filho dentro do sistema, eu nunca sei, Mônica, qual é a notícia que eu vou receber. A minha visita atual pode ser minha última visita, porque o sistema é isso. Se o sistema vira, perdeu, Mônica, perdeu todo mundo. Todo mundo assim, família e o preso. Né? É isso. Então, assim, as doenças são essas, é a doença do corpo, é a doença da cabeça, é a doença da alma, são essas 3 doenças que nos acometem, entendeu? E aí, por exemplo, isso também da desassistência do Estado, que não nos chega, somos nós as famílias que estamos tentando tomar essas iniciativas. Por exemplo, eu acabei de ver que o INCRA entrou aqui, Mônica, e eu peço só esse tempinho para falar o que é o INCRA. O INCRA por exemplo, esse tempo todo nunca houve uma assistência do Estado para com nós, as famílias. Muitas vezes a equipe técnica não dá assistência nem dentro do presídio, que é um atendimento com assistência social, um atendimento com uma psicóloga. Quer dirá a família, se o preso não tem isso, você imagina se isso é estendido para a família. O INCRA nasce, o INCRA é um instituto de ressocialização e transformação, que nasce nessa perspectiva de tentar dar alguma assistência para os egressos e para as famílias. Né? E aí, muito bom. A gente tem que valorizar Mônica, não estou te ouvindo. A gente tem que valorizar boas ações. Escutou? Mônica, eu não estou te ouvindo. Precisamos valorizar boas ações. Não? Tá, não estou te ouvindo mais. Mas eu estou te ouvindo bem. Tá. Vocês estão me ouvindo? Continua ouvindo? Ah, então beleza. Não, mas aí é isso, Mônica, era para terminar isso. É de dizer que, assim, se não for nós por nós, não será o Estado que olha para a gente, tá? E o adoecimento é esse, é os 3. É o do corpo, que é isso, né? Da insônia, da falta de apetite, da taquicardia, do nervosismo, o sistema nervoso abalado, é a pressão que sobe das mães que têm uma certa idade, e vale se dizer aqui que tem muitas avós que acompanham, porque muitas vezes a mãe não acompanha, e aí é a avó que cria esse menino, é a avó que ainda tem uma ligação com esse filho, que a mãe não conseguiu dar essa assistência, e aí são problemas de hipertensão, são problemas de circulação, que as mães sempre relatam, e isso é a doença do corpo. A doença da cabeça é a depressão, que as mães, muitas delas, a gente tem 3 que estão em depressão, e adolescentes também, viu? A gente tem histórico de adolescentes que saíram do sistema socioeducativo com N traumas, e esses meninos adoeceram. São meninos que têm o pânico, que têm a síndrome do pânico, né? E, por fim, a doença da alma, Mônica, que uma vez afetada pelo sistema, nega véia, nunca mais você é a mesma pessoa. É verdade. É verdade. Alê, muito obrigada.
A gente está em Mônica, eu não alguns... estou te ouvindo. Deixa eu tirar o fone. Fale. Muito obrigada. Não estou te ouvindo. gente- Tu vai ter que ligar novamente. A gente tem que encerrar e ligar novamente, porque eu acho que é 1 hora, não sei. Está me ouvindo? Não estou ouvindo. Não está ouvindo. Não, de É porque as jeito pessoas, nenhum. Com fone ou sem fone. as pessoas estão dizendo que está ouvindo bem, né? Não sei. Galera, fala aí com ela aí. Vamos agora... E caiu, é por isso. Vamos chamar ela para a gente terminar aqui. Gente, assim, eu quero agradecer vocês demais, 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 demais. Muito obrigada a vocês todos que estão aí. Obrigado, meus amigos, né? Aí, a Lê não está aí, não está entrando. Entra, Lê, estamos te aguardando. Estou aguardando ela e ela não entra. Deixa eu ver se eu faço de novo aqui. Eu digo para vocês que a gente está só aprendendo todos os dias. Todos os dias é um aprendizado para nós essa tecnologia. Mas a gente também está na disputa pela tecnologia. Agora está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Sim. Então vamos lá, que a gente já está acabando. E assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer demais, Alê. Como várias pessoas colocaram aqui, que nós demos aula. Muito bom. Eu acho que a gente já está mais do que na hora de diversificar essas aulas, né? Deixar de ser aquele modelo que nós crescemos vendo, né? Cadeiras na frente, cadeiras atrás e uma pessoa só na frente ensinando. Não vamos ensinar pelas histórias da vida, né? Vamos ensinar, de fato, pelas nossas experiências, pelas nossas lutas, né? Eu acho que já está mais do que na hora, passou de nós estarmos contando as nossas próprias histórias, né? Chega das pessoas escreverem pela gente, falarem pela gente, perguntar se está bom ou não. Então, agora quem fala somos nós, das nossas dores, das nossas felicidades, enfim. Esse é o papo de mãe. O papo de mãe é isso, é mostrar para vocês que nós somos mães, mas nós podemos falar sobre qualquer outro tipo de assunto, né? Nós, principalmente mães de violência desse Estado, estamos aí na luta por direitos e não por favor. Estamos aqui falando para vocês como nós somos, o que nós queremos. Queremos uma segurança pública de verdade. Não queremos uma segurança de abate. E a nível nacional, não queremos. Queremos mais amor, sim. Queremos afeto. Porque é assim que a gente faz a nossa política. A gente vai para o enfrentamento, mas a gente também tem afeto entre nós. Então, muito obrigada, Alê. Eu quero que você, nas suas considerações finais aí, fale para essa galera te seguir, entendeu? Como é que faz para falar melhor com a Alessandra, para conhecer melhor esse movimento? Fale aí para a gente rapidinho. Então, também, Mônica, agradecer a troca, né? Eu acho que a gente faz isso no nosso dia a dia. As pessoas, mesmo com a pandemia, a nossa militância digital continuou. O que me entristece muito é que ela nos incapacitou de muitas coisas, mas a gente conseguiu, a partir do grupo de mães, a partir dos projetos que a gente submete junto com os nossos apoiadores, entregar algumas cestas básicas, né? Tá dando essa assistência jurídica nas trocas das informações, pelas nossas experiências e trocas umas com as outras. E aí é isso. Nós temos uma página que é Mães que Lutam por Direitos dos Filhos no Facebook. Alguém querendo ajudar o INCRA. O INCRA é uma articulação, é um instituto que nasce
pela iniciativa de familiares, porque é nós por nós, é nós que falamos por nós, é nós que vamos atrás dos nossos reais objetivos, né? Porque eu acho que é importante hoje, Mônica, a gente trazer esse debate do cárcere, né? E trazer para a sociedade como um todo, porque os nossos que andam com nós, eles sabem qual que é a real. Mas tem muita gente que não sabe, né? Então, trazer o debate do cárcere na nossa casa, na faculdade, nos coletivos que a gente milita, que a gente segue, que a gente anda. E aí hoje tem o Intra, que a gente tem uma página também aqui no Instagram. Existe a Voz do Cárcere, que é um canal também que a gente não perpassa só por denúncias, mas também de fortalecimento das famílias. Existe também aqui a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que pode estar procurando, que as pessoas querendo entender o que é isso, pode estar nos procurando. Eu estou também no fórum, a gente se chama no Fórum Popular de Segurança Pública, que debate a segurança pública por um viés que não seja braço do Estado armado. Segurança pública não é isso, segurança pública é uma via iluminada, que os meninos possam ter lazer, segurança pública é que a gente tenha saneamento básico, não é só polícia, né? E é isso, Mônica, eu acho que essa troca foi muito real, foi muito... dar um up, né? A gente poder debater e ver que as pessoas realmente se interessam, que as nossas falas, para além de representatividade, como muitas pessoas falam, mas que sejam sementes, né? Que seja que a gente está aqui arando um terreno. É isso que a gente quer. O desejo do grupo de mães aqui do Ceará é chegar antes da bala e da algema. E a gente está trabalhando para isso. A gente quer chegar nos meninos antes que a bala chegue perto deles ou que a algema chegue. A gente quer políticas públicas reais, mas a gente também quer, Mônica, se os meninos adentram os espaços e os homens adentram os espaços institucionais, que as políticas sejam reais, que elas, de fato, elas acolham ao que elas se propõem. Que a gente quer que eles parem de falar só em punir. A gente quer uma ressocialização real, uma reintegração real. A gente quer políticas políticas reais, e não essas que é só mesmo do faz de conta, recebe aqui o menino interno, é isso mesmo e pronto, se acabou. Não, não é isso. A gente quer que esse menino saia com alguma alternativa e isso se estende para homens e mulheres. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer ao Intra, que está aqui me dando uma força, agradecer às pretas da Negra que entraram, Projeto Nossa Cara, que também, quem puder seguir, é um projeto, Mônica, que 5 mulheres negras aqui estão se candidatando, né, para plantar aí uma política preta, entendeu? Um papo preto. Isso aqui é semente de verdade. Então, e é isso, dizer ao movimento moleque que estamos juntos, tá? Sempre. Ceará se soma. Rafael presente, agradecer Ruth Fiuza que esteve aqui com a gente. E é isso, Preta. Tamo junta, muito junta. Muito obrigada, meu amor. Foi um prazer enorme, né? O Papo de Mãe vem aqui colocar para vocês que a gente está aqui toda semana, né? É toda quarta, mas hoje a gente fez na quinta porque, enfim, houve um contratempo, mas quarta que vem nós estamos aqui no mesmo bate-horário, tá? 7h30, 19h30. Me sigam lá no Instagram, Mônica Cunha Rio. Visitem também a página do Movimento Moleque. E cada semana a gente vai estar com uma mulher cada vez melhor. Porque nós somos essas mães, né? Que lutamos pelos nossos filhos, mas que somos guerreiras, que somos objetivas, que sabemos o que queremos. Nós não queremos viver com esse racismo. Nós vamos parir, estamos parindo um outro país. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Muito obrigada. Obrigada, Ruth. Mônica, deixa eu falar só uma coisa aqui. Todas as campanhas de pandemia, elas têm se preocupado muito com a vida de todas as pessoas, né? Isso. E aí a logo da nossa campanha, do Intra, dos familiares, é que todas as vidas importam, as vidas no cárcere e as vidas no sistema também devem importar. É isso mesmo. Todas as vidas importam. Vidas negras importa sempre. E muito. Obrigada, meu amor. Obrigada a todo mundo, hein? Até semana que vem. Papo de Mãe. Por favor, e não percam. Beijão.